Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai continuar falando de crescimento econômico de longo prazo, né? Que tem que ser a nossa ênfase. A gente tem que tentar de novo colocar as energias e inverter a discussão do crescimento de curto prazo para o crescimento de longo. E quando a gente fala de crescimento de longo prazo, a gente falou, né? Já explicou que tem o capital, tem o horas trabalhadas, tem o capital humano, que é a saúde do trabalhador, tá? Bom estado de saúde e nível de conhecimento que ele tem, a capacidade dele de ser produtivo usando as máquinas que tem à sua disposição, né? E usando os colegas, interagindo com os colegas. Então, esse é o capital humano dele. Eu quero entrar um pouquinho mais na discussão do capital humano. O capital humano, primeiro assim, que muita gente fala só, é anos de educação, se o cara tem um segundo grau, se o cara não tem. Não, não é só isso. Isso é uma parte importante do capital humano. A outra parte importante é o estado de saúde da pessoa. Sabe, o cara que consegue acordar de manhã e ir trabalhar, etc., e render no trabalho. Então, saúde é um troço importante. Saúde física, saúde mental, isso é capital humano. Tá? Além disso, a gente fala muito da educação formal, certo? Mas também tem o aprendizado dentro do próprio trabalho. Aquilo é capital humano. Então, não é à toa que uma empresa, por exemplo, que tem um funcionário que está trabalhando há 20 anos, etc., ele já conhece todos os processos, sabe como fazer, conhece as pessoas, conhece os canais, e ele aprendeu isso ao longo do tempo, certo? Isso é capital humano. Então, na hora que a gente vai meio que, por exemplo, estimar regressõezinhas estatísticas, né, para entender salário, a gente coloca anos de educação, a gente coloca também anos de trabalho, quanto tempo o cara está lá trabalhando, etc., aprendendo coisas novas. Tá? É óbvio que tem uma grande heterogeneidade nisso, né? Tem gente que aprende mais ao longo dos anos de trabalho, gente que aprende menos, mas é uma variável importante. Então eu queria deixar isso claro. E também deixar claro que no começo, essa literatura econômica, né? Os papers empíricos, acadêmicos, sobre crescimento de longo prazo, enfatizavam muito, talvez por falta de melhor dado, acho que por falta de melhor dado, anos de educação, ou então quantidade de pessoas naquele país que terminaram o segundo grau, certo? Anos médios de educação da pessoa entre 25 e 65 anos. Variáveis dessa natureza, de quantidade, ok? Hoje, a pesquisa mais recente, eu diria dos últimos 10 anos, mais ou menos, está enfatizando, olha, a gente olhava muito para isso, mas mais importante para entender crescimento é qualidade de educação. O quanto de fato o cara. E não é surpreendente isso, né? Então, óbvio que mais gente dentro do sistema educacional é melhor, mas como que está a qualidade disso daí? E aí, por exemplo, é um lugar que o Brasil fica muito para trás, né? A gente tem um nível de qualidade da educação medido por essas comparações desses testes internacionais que é muito ruim. Então tem que investir muito aí também, tem que investir, tem que fazer a coisa gradual. Você aumenta, expande, por exemplo, o acesso ao ensino primário, ao ensino fundamental, como se diz hoje em dia, e aí você melhora a qualidade. Depois você vai para o ensino médio, melhora a qualidade. Aí depois você vai para o ensino universitário, expande, melhora a qualidade. Porque quando expande, a qualidade cai. Meio que é natural, né? Você botou mais gente para o sistema, a qualidade do ensino vai cair. E aí você tem que trabalhar anos ali em como melhorar e tal a qualidade da educação. Então isso era a coisa que eu queria enfatizar. Sobre produtividade, muita gente fala e o economista, quando está aprendendo, a função de produção, aí tem um termo lá que chama A, que é a tecnologia, então a tecnologia aumenta, o PIB aumenta, e a gente fica pensando em tecnologia como as coisas mais sofisticadas, de ponta, né, o novo computador quântico. Não, não é necessariamente isso. Isso daí, a coisa de ponta, é muito importante para explicar a taxa de crescimento dos países que já são ricos, porque o cara já tem tudo, entre aspas, né, arredondando aqui o argumento. E aí, para crescer mais, só ele realmente desenvolvendo novas técnicas, novas tecnologias, novas maneiras de fazer aquelas coisas que ele já faz melhor. Um país como de renda média, como o Brasil, isso vai nem para falar do país mais pobre, né? É muito diferente a dinâmica. Assim, primeiro, assim, eu não preciso inventar um negócio. Eu posso chegar naquela fronteira tecnológica copiando e adaptando. Então, copiar e adaptar, etc., para as circunstâncias locais. Mas você não precisa ter esses sonhos grandiosos de fazer, inventar um negócio no país. Não. Como que estão fazendo lá fora? Quais são as técnicas? Importa essas técnicas e aplica. Certo? Então tecnologia é isso também. Tecnologia, e aí fica, na hora que a gente faz o modelo matemático, meio que as coisas se misturam. Mas produtividade, desculpa, não tecnologia. Produtividade, além de tecnologia, é técnicas também. Então, assim, como que é a técnica gerencial das empresas?
certo? E aí tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, os países de renda média não adotam as técnicas gerenciais mais modernas, por algum motivo. Então tem um debate também longo sobre isso. Então não é só a coisa mais do computador, é também a técnica. Olha, você tem que fazer isso primeiro, depois aquilo, gerenciar o estoque assim, sabe? Então isso também explica bastante a diferença de renda per capita dos países. E por fim, nesse aspecto que a gente chama de produtividade, nessa variável que a gente chama de produtividade, tem também uma parte muito importante que é a alocação do capital e trabalho. Então, aonde, em que setores que as pessoas estão, as firmas estão investindo e para onde o trabalho está fluindo? Aqueles são setores em que é mais produtivo por aquele país produzir aquelas coisas ou não? Ou não? Ou o capital e o investimento, né, e as pessoas estão fluindo para aquele setor porque, por exemplo, ele tem uma proteção extra. Porque, por exemplo, ele tem um subsídio extra. Isso aí que a gente chama de má alocação de recursos. E aí tem bastante evidência empírica também mostrando que países como Índia, China, Brasil, eles alocam mal os seus recursos. Então não é só uma questão de não importar a tecnologia ou não adotar as melhores técnicas, mas por algum motivo, e aí muito tem a ver com política pública mesmo, o capital e o trabalho disponíveis naquele país acabam indo para setores, né? Tem setores que têm lá muito capital e trabalho e são pouco produtivos. E outros setores que são mais produtivos e que não conseguem atrair esse capital e trabalho. Você pensa, pô, mas por quê? Mas se ele é mais produtivo, na economia de mercado, o capital e o trabalho deveriam fluir para lá, e como ele é mais produtivo, a produtividade média da economia vai subir. Por que isso não acontece? Muitas vezes, como eu disse, porque, sei lá, tem uma proteção tarifária para esse setor ineficiente, ou tem um crédito subsidiado para esse setor ineficiente. Tem, obviamente, uma dificuldade de... Não é tão simples, né? Transportar capital de um setor para o outro, trabalho ou de uma firma para outra e tal. De uma firma para outra, dentro do mesmo setor, é mais fácil. De um setor para outro é bem complicado, né? Então, demora tempo, não é? Então, assim, nem o país mais livre dessas intervenções que geram distorções na economia vai ter uma alocação perfeita de capital e trabalho. Mas os países emergentes, em particular, você vai encontrar capital e trabalho concentrado em setores menos produtivos, ou em empresas menos produtivas, tá bom? Então é isso aí, até a próxima Fala Dudu, quando a gente vai falar de outras coisas. Agora, a parte de crescimento acho que a gente já cobriu, vamos para outros tópicos, tá bom? Não esquece de curtir, de compartilhar, divulgar nosso conteúdo. Um abraço.